a paz do Senhor Jesus possa inundar o coração de todos nós. E nós vamos, então, dar início agora a mais um estudo bíblico. Esse estudo bíblico a gente está gravando porque às quartas-feiras, que era o culto de estudo bíblico, ele mudou um pouco a forma. A gente está aqui na igreja buscando o poder do Espírito Santo, e aí esse culto diferente não vai ser gravado, não vai para o YouTube. Então, decidimos fazer esse estudo bíblico gravado para quem não pode vir, para continuar a ter seu estudo bíblico. E quem vem depois, mais tarde, pode acessar. Então, nós vamos orar para que Deus possa nos conduzir, me conduzir e abrir os nossos ouvidos espirituais para entendermos mais um pouco da palavra de Deus. Pai amado, querido, estamos aqui para aprendermos mais da Tua palavra. Vem falar com cada um, vem falar com cada uma, vem me dirigir para que eu fale somente aquilo que vem diretamente do Teu trono de graça. Toca-nos, Senhor, para entendermos aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos com mais esse estudo bíblico. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. A gente vai falar de um assunto muito delicado. Para algumas igrejas não, mas para a nossa porque a nossa igreja trata esse assunto com muita ética e com muito cuidado. E eu quero dar esse estudo também com muito cuidado, que é um estudo sobre fidelidade e generosidade através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu quero, então, iniciar lendo 3 textos. Depois a gente vai comentar cada um deles, mas eu já vou ler os 3 textos, que são textos bastante conhecidos, que toda a igreja fala, e são textos importantes para nós entendermos o que é dízimo e oferta. O primeiro deles está em Provérbios 3, de 9 a 10, 9 e 10, né? Que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. O segundo texto é o que mais é usado, que é lá de Malaquias 3, de 8 a 11, que diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E o terceiro texto está lá no Novo Testamento, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, é um texto um pouquinho grande, mas é importante nós lermos, que vai do 6 ao 14. Paulo diz assim: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou,
deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade, a qual por nós reverte em ações de graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus, visto como, na prova desta administração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos. Enquanto eles, pela oração por vós, demonstram o ardente afeto que vos tem por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Que Deus abençoe as leituras da sua palavra. É interessante esse finalzinho, só um parêntese. A primeira vez que eu fui numa viagem missionária, em 2005, para Guiné-Bissau, antes de nós comermos, né, seja no café, no almoço ou no jantar, todos os missionários oravam por seus mantenedores. Eu achei interessante isso. Eu, como uma mantenedora da obra missionária, eu sei que todos estão orando por mim. Mas fecho parênteses. Então, vamos ver alguns princípios. Os dízimos são entregues, aqui, né, segundo Malaquias, os dízimos são entregues na casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? A casa do tesouro, no Antigo Testamento, eram câmeras especiais que havia no templo em Jerusalém. Era uma espécie de banco para recolher os dízimos. E lá, o que é... Vamos contextualizar mais ainda. Malaquias, a profecia de Malaquias, ela é para os sacerdotes. E a gente pode tomar para a gente, porque nós somos sacerdotes de Deus, né? Mas ele era algo específico que Malaquias falou para os sacerdotes. Por quê? Porque na divisão das 12 tribos, uma tribo ficou sem terra, que era a tribo de Levi, que era a tribo onde tinham os cantores, os sacerdotes, o sumo sacerdote, o porteiro do templo. Essa tribo de Levi ficou sem terra para produzir, ou seja, ficou sem sustento. Então, todas as outras tribos tinham que sustentar a todos da tribo de Levi. E o que estava acontecendo é que o profeta foi muito duro com os sacerdotes, com quem estava administrando a casa do tesouro, que era o local, tipo, como eu falei, uma espécie de banco, não era um banco, era um local onde se trazia os dízimos, e os dízimos era a 10ª parte da produção de hortelã, a 10ª parte da produção do coentro, a história do gado, eu não sei bem como eles faziam, mas, enfim, era para alimentar a tribo de Levi. Toda a tribo, não era só para o sacerdote, para o sumo sacerdote. Então, Deus usa o profeta Malaquias para falar aos sacerdotes que eles estavam roubando aqueles dízimos, né? E que eles roubando, eles estavam roubando a Deus, né? É o que é falado. Então, todo o povo de Deus dizimava no templo de Jerusalém por ser um lugar de adoração e sacrifício ao Senhor. Hoje, nós temos a igreja, e embora a Bíblia não diga que temos que dar o dízimo na igreja que somos membros, é uma atitude óbvia, né? Porque
se eu sou membro da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, eu estou usando a luz, eu estou bebendo a água que foi tirada dali, eu estou me alimentando, eu estou sendo acolhida, em qualquer problema que eu tenho, é aqui que eu me vejo com os pastores. Então, eu vou dar o quê? O dízimo para o vizinho? Não, é claro que o meu dízimo tem que ser dado aqui, na igreja onde eu congrego. É uma coisa meio óbvia, né? Afinal, nós somos membros. Essa é a atitude inquestionável. Afinal, nós estamos sujeitos a uma autoridade espiritual do pastor da igreja, dos pastores. Então, e aqui voltando, né, ao texto de Coríntios, fugindo um pouquinho de Malaquias, os crentes de Coríntios dizimavam em Coríntios, pois não fazia sentido dizimar na igreja de Éfeso. Aí a igreja de Roma vai dizimar onde? Na igreja lá de Colossos? Não, iam dizimar na igreja de Roma. E assim por diante. E a palavra é clara. O dízimo é 10% de toda a sua renda. Tem que ser dado na igreja, ou seja, na casa do Senhor. Se por algum motivo estamos sem igreja naquele momento, o que eu acho triste, não ter igreja, mas às vezes, né, por causa de uma transição, Deus mandou sair e você ainda não encontrou uma outra, teu dízimo tem que ser dado em algum lugar. Então, a gente tem que, nesse caso, a gente pede a Deus para nos orientar aonde dizimar. Mas é nesse momento que vale a pena usar o bom senso e nos perguntarmos: quem até agora estava orando por mim? Qual a igreja que estava até agora me alimentando? Onde eu estava aprendendo mais sobre Deus, sobre seu amor, sobre a obra da cruz? Onde eu estava usando a luz, a água? Na igreja anterior. Então, até você ir para a próxima, teu dízimo está valendo. Agora, é importante a gente ver, e a gente aí vai para o texto de Provérbios, que dízimo e oferta não são sobras. Ah, se sobrar, eu vou dar meu dízimo. Não é sobra, são primícias, ou seja, quando recebemos nosso dinheiro, do nosso trabalho, da nossa pensão, da nossa aposentadoria, a primeira coisa que temos que fazer é separar o que é do Senhor. O dízimo e a oferta. São primícias. Claro que oferta você pode dar durante o mês todo, mas não pode ser da sobra o teu dízimo e a tua oferta, porque se você for deixar para ser sobra, acaba que não sobra nada, né? Então, quando o livro de Provérbios fala de toda a tua renda, está falando de tudo que é lucro, de tudo que é ganho, salário, lucro ganho com a produção de uma determinada empresa, dinheiro ganho com o aluguel de uma casa que você aluga, que você tenha, e que seja um aluguel para a sua renda, rendimentos de investimentos feitos, eu não sei, mas, de qualquer maneira, você tem que dizimar sobre tudo, de toda a sua renda, não é de um pouquinho, não, é de toda a sua renda. Se é renda, tem que dizimar na casa do Senhor, na sua igreja. A oferta se deve dar em algum lugar que se faça a obra de Deus. Na tua igreja, podemos e devemos ofertar na nossa própria igreja, mas podemos ofertar para o campo missionário, para o sustento de algum missionário, para enviar algum missionário para o campo. Enfim, aí a lista é grande. Você está ofertando para a obra do Senhor. Então, você é que vai estipular o valor que você vai dar. Não tem um valor exato como é o dízimo. O dízimo são 10%. Mas a oferta não. O importante, e aí eu quero muito frisar isso, o importante é dar com alegria, sentindo-se honrado em estar contribuindo com a obra
de Deus. Tem que ser encarado como um privilégio de quem dá, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Nós temos que ter esse entendimento. Se não dizimamos e não ofertamos, estamos roubando a Deus. E perdemos a honra diante do nosso Senhor. Perdemos o privilégio de poder contribuir com a obra do Senhor. A oferta tem que ser voluntária, expressando a nossa gratidão a Deus por tudo o que Ele tem, por tudo que nós temos recebido dele. Então, o dízimo representa a sua fidelidade a Deus, para com a obra de Deus, tendo liberdade de ofertar para quem você quiser, mas o dízimo é na sua igreja. Tipo assim, Deus te dá 10 laranjas, e você, eu não posso, né, por causa do microfone, fazer 10, e você devolve uma. Olha como é democrático, como Deus é um Deus tão democrático. Ele você devolve só uma, fica com 9. Então, quem ganha 10 mil reais, devolve para Deus 1.000. Quem ganha 2 mil reais, devolve para Deus 200. Quem ganha, sei lá, nem imagino, 50 mil reais, devolve para Deus 5 mil. É claro que quem ganha mais tem que dar mais, porque é proporcional. São 10% da tua renda. Então, para que a gente faz isso? Para manter a igreja de portas abertas. Para pagar o aluguel, para pagar a luz, para pagar o funcionário que limpa, para todos os recursos que temos que ter na igreja. Então, nós temos que ser fiéis. Dízimo tem a ver com fidelidade. Agora, a oferta expressa a nossa generosidade para com a obra de Deus em toda a terra. Obra de Deus na tua igreja, obra de Deus por algum lugar. O campo é vasto, o campo é muito vasto. Você pode dar num orfanato, em algum lugar que pregue a palavra de Deus. E o valor, como eu falei, é você quem estipula, lembrando que quem semeia pouco, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre a lei da semeadura. Quem semeia pouco vai colher. E quem semeia muito, vai colher muito. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, nós temos que ter esse obedecer na nossa mente. Porque a Bíblia, ela expressa a vontade de Deus. A Bíblia diz qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida. E tem uma coisa importante que a gente tem que observar também, que o amor ao dinheiro não é o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Precisamos de dinheiro, sim, precisamos para suprir todas as nossas necessidades. Para comer, para sustentar a nossa família, para pagar o nosso condomínio, nosso aluguel, nossa luz, nosso gás. Precisamos de dinheiro. Mas não devemos nos apegar a Ele, porque é Deus quem vai suprir as nossas necessidades. Ele é o Jeová Jireh. O que significa Jeová Jireh? É o Deus de toda provisão. E Deus ama quem dá com alegria e com liberalidade. Dá se prendendo, dá sem querer dar, dá com tristeza, dá porque, o pastor está vendo que eu não dou. Não dê. Porque Deus ama quem dá com alegria, com satisfação, com liberalidade, com generosidade, se sentindo privilegiado e honrado. Eu vou falar muitas vezes essas duas palavras. Honrado e privilegiado por sustentarmos a obra de Deus, por sustentarmos a nossa igreja, a igreja que a gente congrega, e sustentarmos alguns ministérios que são importantes.
né? O Betelzinho, que a gente está sempre enviando oferta. A nossa igreja tem um trabalho evangelístico, que o Cláudio e o Marcinho sempre vão, às vezes a Suzana vai também, que é com alguma comunidade do Rio, que a gente dá cesta básica. Gente, é maravilhoso, isso são ofertas. Nós temos que nos envolver com a oferta para a obra missionária e com a própria igreja. Então, as promessas de Deus, para quem é fiel e generoso com a obra de Deus, são maravilhosas e incomparáveis. Porque Deus é um Deus incomparável. E Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Jacó, depois de sua experiência com Deus, Jacó teve uma experiência com Deus que todo mundo sabe. A experiência que Jacó teve com Deus quando ele luta com Deus para ser abençoado. E Deus muda o nome dele para Israel, de um nome que era suplantador. Tem vários sentidos, mas muda para príncipe de Deus, aquele que luta e prevalece. Então, ele lutou a noite toda com Deus, e depois que ele teve, porque até então, é interessante a gente pensar nisso, até então, o Deus de Jacó era o Deus de Abraão, seu avô, e o Deus de Isaac, seu pai. Mas naquele momento, a partir daquela experiência que ele teve com Deus, passou a ser o Deus dele. Passou a ser o Deus dele. Olha que coisa linda. E aí a Bíblia fala lá em Gênesis 28 e 22, que depois da sua experiência, Jacó deu o dízimo de tudo. Está lá, ó, Gênesis 28 e 22. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. É lindo ver que, assim, quando ele tem uma experiência com Deus, ele se converte ao Senhor, Deus passa a ser o Deus dele e o bolso dele também se converte. Porque ele ali entende que tinha que dar o dízimo. Há pessoas, eu quero também fazer esse parênteses, isso nem está no estudo, mas tem uma discussão que muitas pessoas falam que dízimo é coisa do Antigo Testamento, por causa dessa história de Malaquias, né? Que era para os sacerdotes, era uma situação específica, mas que a gente tem que ter a visão espiritual de que nós hoje somos os sacerdotes. Mas essa interpretação de que é para o judeu, que é só o Antigo Testamento, ela é muito errada, porque na época de Jacó, não tinha a lei de Moisés ainda, não tinha divisão das terras, e Jacó dá o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Então, a doutrina do dízimo, o ensinamento do dízimo é muito antes da lei. É para todo aquele que crê. É para todo aquele que ama o Senhor e ama a sua obra e quer ser um participante da obra de Deus. Como é maravilhoso nós sabermos que nós somos participantes da obra de Deus. A Maria do Socorro é uma missionária que, em 2005, quando eu fui pela primeira vez em Guiné-Bissau, minha primeira viagem missionária, eu conheci a Socorro. E a gente ficou muito amiga, e é amiga até hoje. Eu fui mais 3 vezes lá. E aí eu falei com o pastor Luiz, todos nós, eu e o pastor Luiz e toda a liderança, encorajamos a igreja para todos os meses dar uma oferta para esse trabalho. É um trabalho lindo, é um trabalho que vale a pena. Na época ela era solteira, mas depois ela se casou com um africano, com um homem da etnia Bijagó, que é a ilha, né? Tem um arquipélago dos Bijagós, e ela trabalha agora em 2 ilhas. Na época era uma ilha só, era uma ilha pior, a mais longe, a mais difícil. E todas as vezes que ela posta, ela posta em Facebook, Instagram, mas ela me manda particularmente. Ela diz assim: você faz parte disso. Então, assim, não só eu, mas todas as pessoas da IEPC que contribuem com a obra missionária lá no arquipélago dos Bijagós.
Quando ela chegou na Ilha de Caravelas, ninguém nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ela foi a primeira, ela e uma outra moça, a Irlândia, duas mulheres solteiras, chegaram numa tribo africana que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Foram lá, fundaram uma igreja, fundaram uma escola, um posto de saúde. E ela reconhece que eu faço parte disso, mas não só eu, o pastor Aloísio, a Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, estamos lá no arquipélago dos Bijagóis, porque a gente contribui mensalmente. Então, é importante nós sabermos que a gente contribui com uma coisa tão linda que é a obra de Deus. Então, assim, Jesus, ele nos disse uma coisa muito maravilhosa lá em Mateus 25, 23, para sermos fiéis no pouco, que no muito Ele nos colocaria. E a lei da semeadura, eu disse que eu ia falar, me ater mais à lei da semeadura. A lei da semeadura, além de ser um princípio espiritual, é um princípio prático de vida. Em dois aspectos. Se você semeia jiló, você não vai colher cenoura, você vai colher jiló. Aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. Isso está lá também, um versículo de Gálatas. Mas, além disso, se você joga 2 sementinhas de cenoura, você vai colher o correspondente àquelas 2 sementinhas. Se você espalha semente de cenoura ali na terra, você vai colher muito. Vai colher muita cenoura. Então, a lei da semeadura, ela é um princípio espiritual. Eu estou falando sobre o princípio espiritual, mas é uma coisa óbvia. Eu não vou colher 100 cenouras se eu só semeei uma sementinha. Não dá. Né? Quer dizer, eu nem sei como é que é a semeadora de cenoura, sei lá porque eu estou falando de cenoura, mas assim, e é o que 1 Coríntios diz, aquele que semeia pouco vai ceifar, vai colher pouco. Mas se você semeia muito, você também vai colher muito. E se você semeia coisas boas, você também vai colher coisas boas. Se você semeia amargura, se você semeia ganância, se você semeia falta de generosidade, aquela coisa meio, não quero dar, para que eu vou dar? Cada um com seus problemas. Você vai semear isso na tua vida. Se você semeia o amor, você vai colher o amor. Se você semeia generosidade, você vai colher generosidade. Se você semeia fidelidade a Deus, você vai colher fidelidade. Apesar de que Deus é fiel sempre, né? Sempre, em todo o tempo. Mas é muito importante que nós sabermos, nós entendermos que dizimar ou ofertar tem que ser por amor. Embora o texto de Malaquias até fale do devorador, mas assim, tem gente que até dizima, nem oferta, dizima, porque o texto só fala de dízimo ali, né? Quer dizer, ele está acentuando o dízimo ali em Malaquias 3, com medo do devorador. Não, eu vou dizimar porque o devorador... Gente, não tem que ser com medo do devorador. Tem que ser por amor, tem que ser por entendimento. A gente tem que entender esse nosso privilégio. Eu já vi pregadores, grandes pregadores, não foi aqui não, tá? Mas eu já vi grandes pregadores, na verdade 2, dizerem assim, se não dizimar, o devorador vem e mexe com a tua saúde, você tem que gastar dinheiro na farmácia, mexe com teus eletrodomésticos, você vai ter que gastar dinheiro comprando um liquidificador novo, por exemplo. Eu discordo completamente desse tipo de abordagem. Por quê? Porque o teu liquidificador vai quebrar, vai estragar,
Independente de você ser dizimista ou não, porque a gente vive num mundo capitalista. Os liquidificadores ou qualquer outro eletrodoméstico tem um tempo determinado que é para você comprar outro. Então, você sendo dizimista ou não, você vai... o teu eletrodoméstico vai estragar. E a gente vive num mundo caído, cheio de enfermidades. A gente sendo dizimista ou não, a gente vai ficar doente. A gente vai gastar dinheiro no remédio. Então, você não pode dar o dízimo e a oferta com medo do devorador. Não, você tem que dizimar e ofertar por amor a Deus e a sua obra. Tudo tem que passar pelo amor. Tudo tem que passar pelo seu entendimento, de entender que esse é privilégio e honra para quem dizima e para quem oferta. Não temos que dizimar e ofertar por sermos constrangidos. Há muitas igrejas que constrangem. Nós aqui não constrangemos. Tem que dar, porque e fica assim, 15 minutos a pessoa pregando sobre o devorador. Aí cria um pânico nas pessoas. Você está sendo constrangido? Não. Não pode ser por constrangimento. A Bíblia diz que não pode ser por constrangimento. Tem que ser com alegria. Deus ama, está lá em o texto que a gente leu em Coríntios. Deus ama aquele que dá com alegria. Então, é momento de alegria quando você dá o teu dízimo, quando você dá a sua oferta. É momento que você sente que está agradando ao seu Senhor, porque você está entendendo que a obra de Deus aqui na terra tem que ser sustentada. Sempre tem que passar pelo amor. Sempre. Não pode ser por constrangimento e tem que ser aquele entendimento assim, eu amo a Deus e eu amo a obra de Deus e eu amo contribuir com essa obra. Na igreja que você congrega, dizimando e ofertando também com cestas básicas, suprindo as necessidades. O evangelho, ele é coletivo. Na oração que Jesus ensinou, diz, o Pai é nosso. Então, temos que suprir as necessidades da igreja e também daqueles irmãos que estão passando por necessidades. E também tentar matar a fome de quem está faminto. Porque, quem sabe, com o nosso testemunho de amor, alcançaremos essas vidas que ainda não conhecem Jesus. E o próprio Jesus fala em Mateus 25, aquele que mata a fome de alguém está matando a minha fome. Então, nós temos que nos envolver com a obra missionária urbana, com a obra missionária aonde você sentir no seu coração. Abundar, voltando ao texto de Coríntios, abundar em toda boa obra é matar a fome de uma pessoa faminta, para que a nossa justiça permaneça para sempre. Liberalidade e generosidade é o que Deus quer de nós. Fidelidade e bondade é o que Deus quer de nós. O meu convite, através desse estudo, é que você entenda lá no profundo do seu coração que dizimar e ofertar é um convite a uma alegria plena em Deus. É uma honra e o privilégio, novamente digo, sermos participantes da obra do Senhor. Então, é um convite que eu faço a você. Não segure o dinheiro no bolso. Você tem que pagar suas contas, é claro. Mas seja liberal, seja generoso com a tua igreja. Seja liberal, seja generoso, seja fiel a Deus e mate a fome do faminto. Se envolva com a obra da tua igreja e com a obra missionária. Isso vai redundar em bênçãos para você. Mas tem que ser
por amor, não é por constrangimento, nem é por medo do devorador, é por amor a quem te deu as 10 laranjas e você só está devolvendo uma. A quem te deu tantas coisas e você quer matar a fome de Jesus, você se compadece de quem está passando por um momento de grande necessidade. Quando você se compadece e dá, Deus se alegra de você. Deus, lá do trono dele, dá um sorriso para você. Pai querido, Pai amado, eu te entrego esse estudo e eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor possa estar derramando sobre os meus irmãos e as minhas irmãs a virtude da fidelidade, a virtude da generosidade, e que todos entendam que, quando dizimamos e ofertamos, estamos tendo a oportunidade de te agradar, estamos tendo a oportunidade de sustentar a tua obra, estamos tendo a oportunidade de matar a fome de Jesus. Venha nos dar esse entendimento. Faça com que a nossa igreja e todas as pessoas que ouvirem esse estudo possam abundar em toda boa obra para que a justiça esteja sobre elas. E abundar em toda boa obra é dizimar e ofertar para a casa do Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, fale com todos nós. Amém e amém.